E aí, galera, cancelada pelo capitalismo, no meu terceiro vídeo, pensando na lei da oferta e da procura. Eu tenho que terminar de lavar essa louça e almoçar. Mas basicamente, o que eu queria falar era sobre a primeira reação dos liberais quando começou a pandemia, e que tem a ver um pouco com a lei da oferta e da procura também. No começo da pandemia, não sei se vocês vão se lembrar, que foi ano passado, foi março de 2020, muito tempo atrás, as pessoas tiveram duas reações. Primeiro, as pessoas elas começaram a estocar coisas. Todo mundo pensou que o Brasil ia acabar. Um pouco de drama, né? Enfim. Mas com medo, movido pelo medo, as pessoas começaram a estocar comida, remédio, álcool em gel e principalmente álcool em gel e máscara. E como começou a ser noticiado que era muito importante o álcool em gel, que era muito importante máscara, que era muito importante tudo, a primeira reação do mercado foi aumentar o preço do álcool em gel. É até compreensível que isso aconteça pela lei da oferta e da procura. Afinal, se você tem mais gente procurando um produto, que é o álcool em gel, e o produto não aumenta a quantidade, é normal que o preço suba. A questão é que o preço subiu muito, muito mesmo. Em uma condição normal, né, o preço do álcool em gel deveria ter subido, sei lá, uns 50 centavos. O que a gente viu no Brasil foi lugares que o preço aumentava de 10 a 20 reais. Foi uma coisa absurdamente cara. E a máscara também, inclusive umas máscaras bem fuleira, que deviam estar custando 10 reais, estava custando 50. Então foi uma coisa bem complicada o começo. Porque a lei da oferta e da procura, por mais que eu acho que dá para entender algumas coisas através dela, não é a única maneira de pensar o preço. Existem outros fatores também, que é a utilidade. Numa pandemia, álcool em gel e máscara fica muito mais útil do que o normal. Como a utilidade aumenta, o preço também aumenta. E existe o fator humano também da ganância. As pessoas querem lucrar, sabem que existe medo, sabem que estão dispostas, porque elas têm medo, elas podem perder a vida, elas têm medo de perder a vida, de morrer. Então ele aumenta o preço num valor muito mais alto. Inclusive, o Ministério Público, ou foi o Procon, alguém agiu com proibições do aumento absurdo da venda dessas mercadorias. Quer dizer, vocês estão esticando a baladeira. E isso já mostra assim, que a gente precisa, sim, de um Estado regulando a economia, porque senão fica muito injusto, né? Foi absurdo, assim, foi desumano ver o aumento do preço do álcool em gel e o aumento do preço das máscaras, mas também fiquei muito decepcionado quando eu fui ver o que os liberais falavam sobre essas questões, né, da pandemia e da economia e tal. Porque se o Estado se mostrou muito importante para manter a vida das pessoas, os liberais mesmo, aqueles que definem que era melhor que o Estado não existisse, ficaram, eita, e agora? E a primeira reação dos liberais foi dizer que o preço do álcool em gel subir é algo bom. E isso foi muito decepcionante. É triste, assim, porque qual é a ideia que eles pensam? Que se aumentar o preço do álcool em gel, também vai ter mais gente querendo fazer o álcool em gel. E aí o preço vai voltar ao normal. O que é uma mentira, né? Que já mostra que parece que eles mesmo não entendem. Porque não é só aumentar a demanda e aumentar a procura que o preço volta ao normal, né? Tem a questão também da utilidade. A utilidade aumenta. Então, aumentar a demanda, um novo equilíbrio, ele não é um equilíbrio barato. Ele continua sendo um equilíbrio caro. E é triste ver como os liberais tiveram essa linha de raciocínio. Quer dizer,
de não pensar mesmo nas pessoas, de pensar mais na defesa da ideia de uma economia do que pensar mesmo que, pô, isso é absurdo, isso é injusto, que é um pouco do que muitas pessoas fazem, que é meio triste, quando a sua teoria, quando chega na hora da prática, na hora da verdade, por assim dizer, e quando a teoria ela parece que não está funcionando, ao invés de você repensar a teoria, você força ela. E ver essa reação dos liberais, principalmente do MBL, fala logo. Foi no MBL que eu vi isso. Foi meio decepcionante, porque o produto não vai ficar super barato, né? O produto não vai ficar mais barato do que estava antes. Até porque, às vezes, se o produto fica barato demais, a pessoa que está vendendo prefere desperdiçar, como é o caso dos tomates, como ainda hoje, acho que pela pandemia, mas nem tanto, mas como de tempos em tempos você via produtores jogando comida fora, porque tem gente que prefere diminuir, ter um pouco de prejuízo agora, jogar fora a mercadoria para o preço subir, do que vender barato. E é preciso levar isso em consideração. O liberalismo não pode ser uma teoria que ignora a realidade. O liberalismo ele tem que levar em consideração que, sim, às vezes as coisas são muito bonitas quando a gente está pensando, mas na hora que as coisas estão acontecendo é errado e é preciso dar uma resposta. Não dá para forçar a realidade para caber dentro de uma teoria. A gente precisa usar a realidade para refletir a teoria. Eu estou olhando para o lado errado do celular.